Deus te deu 2 ouvidos, não tem nenhum sistema aqui dentro que impeça você ouvir. Agora te deu uma língua trancafiada entre dentes e lábios. Todo homem esteja pronto a quê, gente? Ouvir. Quando tem um problema grave na família, a primeira coisa que morre, sabe o que é? O diálogo. Porque tem gente que quando você vai conversar para gerar unidade na conversa, caminhar na mesma direção, ela te interrompe, não deixa tu falar e fala, não, mas qualquer um interrompe. Não. Olha só, para você entender o propósito da unidade, saiba ouvir. Ouvir é parar e prestar atenção. Ouvir é perceber onde o outro está conduzindo o assunto. É dar tempo para o argumento do outro. Porque senão você está presente fisicamente, mas está ausente emocionalmente. Do livro de Reis, 2 Reis 4, a partir do verso 8 até o verso 17, e o tema da nossa reflexão é coisas de família. 2 Reis 4, 8, diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: eu sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se, e mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Então, ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, e Geazi a chamou, e ela veio até a porta, e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Vamos orar? Pai, a tua palavra será proclamada fazendo o que te agrada, que diminua eu, que o Senhor cresça. Nós suplicamos, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Talvez um dos ministérios considerados mais eficiente e eficaz tenha sido o ministério do profeta Eliseu. Que autoridade sobre a face da terra. Aliás, esse homem, onde ele abria a boca, o que ele tocava parece que virava ouro e tudo se cumpria. Mas lembrando que ele teve uma porção dobrada do profeta a qual sucedeu, que foi Elias. E Elias também não ficou por baixo, não. Me recordo perfeitamente que, de certa feita, Elias falou assim: agora só vai chover segundo a minha palavra. Não teve nenhuma ordem divina para que ele fizesse aquilo, ao menos o texto não indica.
Eu não sei de onde Elias tirou aquilo, mas o fato é que não choveu. E em determinado momento, então, Elias olha de um alto monte, vê uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, ela é um sinal que a chuva vai descer. Agora avisa lá, vai chover. Ou seja, a palavra dele prevaleceu. Durante todo aquele tempo não choveu. Imagina você precisando de um sol ou fazer algo e virar para todo mundo e falar assim, só vai chover segundo a minha palavra. Será que você se sente na autoridade de fazer isso? E agora você falar assim, pode vir nuvem, pode fechar o tempo, agora pode chover, e aí a chuva cai. Irmãos, eu quero que vocês tentem entrar na dimensão de um texto, de um homem que estava sempre passando por Sunem, se dirigindo ao Monte Carmelo, e quem vai para Israel logo no primeiro dia, a gente chega lá, já vai logo para o Monte Carmelo, lembrando de Elias e os profetas de Baal. E ele passava por Sunem, nessa passagem por Sunem, ele era hospedado na casa de uma mulher, começou a fazer refeições, começou a fazer tudo o que ele precisava, sendo abrigado na casa de umas pessoas que o tratavam muito bem. Mas o texto fala que a motivação que essa família tinha para fazer as coisas não era pelo que o profeta representava. Primeiro tópico que eu quero destacar para você é: não trate as pessoas por interesse, pelo que elas podem te dar, mas trate as pessoas com a cordialidade de servos de Deus. Dentro de casa a gente precisa fazer isso, irmãos. E a gente olha para o texto, ela começa a conviver, fazer refeições com um homem que os reis já sabiam quem era, porque mais à frente ele fala assim, quer que eu mande um rei aí te ajudar, o chefe do exército fazer algo por você? Pensa num camarada poderoso e influente, Eliseu. Mas essa mulher não sabia. Essa mulher então começa a falar assim para o marido, eu estou percebendo que ele é um santo homem de Deus. É tão bom quando a gente trata as pessoas desprovidas de qualquer intuito que não seja servir e não ser servido, sem reconhecer a autoridade que aquele homem era, sem ter a menor noção. Essa mulher começa a tratar esse homem dentro da sua casa como uma pessoa muito importante, por um único detalhe. Ela via que ele era um homem de Deus. É tão bom dentro de casa quando a gente observa que tem pessoas que são homens, mulheres de Deus. De certa feita, um homem que temia a Deus, ele morre. E a Bíblia fala que deixou uma dívida, e vieram os credores, iam levar os filhos. E chega então o profeta para resolver a situação, e a mulher, a viúva, vira para o profeta e fala assim, você sabe que o meu marido temia ao Senhor. Meus queridos, por mais que haja problema em relações familiares, nós não podemos perder o foco de que nós temos homens e mulheres de Deus dentro de casa. E é tão bom quando a gente abriga isso, quando a gente vê pessoas que a gente vai se doar, entregar, pelo simples fato de ser um servo ou uma serva do Senhor. Não estou fazendo uma média, um almoço com o objetivo que então Eliseu possa falar com o rei ao meu respeito. Não, não era esse o intuito. Essa mulher se posiciona com esse homem pela simplicidade dele, mas ao mesmo tempo perceber algo diferente, e ela leva para dentro da casa dela. Cuidado com quem você leva para dentro da tua casa. Cuidado com quem você se associa. A Bíblia já fala, não vos prendais a um jugo, que sociedade há entre luz e trevas. E nós precisamos, queridos irmãos, ter muito critério. Olha, tem gente que eu convivo, falo, eu gosto demais, mas não chamo para estar dentro da minha casa.
Tem gente que eu amo de paixão, mas não empresto dinheiro, porque o dia que eu emprestar vai acabar a amizade. Não é assim, irmãos? Minha casa, minhas regras. Na minha casa tem que estar estabelecido aquilo pelo qual eu entendo que vai glorificar o nome do Senhor. Eu não estou aqui para fazer média, para agradar A, B ou C, não. Minha casa tem que ser uma coisa que esteja em concordância com o Senhor. E eu não posso botar qualquer um dentro da minha casa. Já está visto aí por pesquisas que os abusos que acontecem dentro de casa é sempre por gente que está perto. Por que está perto? Porque você colocou gente dentro da tua casa que você não conhece, que não devia. Vai gerar um problemão, uma dificuldade enorme. Eu não sei, às vezes eu acho até que a inocência ou ignorância é a alma do negócio. O que você está querendo dizer, pastor? Simples. Essa mulher não sabia quem era Eliseu, inocente. Talvez Eliseu poderia estar até pensando assim, está me tratando assim, porque já sabe que o que eu falar vai se cumprir. Mas não, ela estabelece uma relação, começa a servir refeições, dialogar e tratar, e ela valoriza a pessoa de Eliseu pela sua intimidade com Deus, de acordo com a experiência que Eliseu tinha com Deus, até porque Eliseu era a boca de Deus na terra. E sem saber quem era, essa mulher extremamente observadora e detalhista, característica de mulher. Mulher, já viu mulher quando passa, e mesmo que ela possa olhar para um homem e admirar o homem, como é que ela filma o homem? O homem, se passar e ver uma mulher bonita, como é que o homem faz? A mulher, na simplicidade, ela passa, já dá aquele raio-x, já sabe o sapato, a calça, tal, se está bem ou se está mal. É ou não é verdade, irmãos? É. Outro dia eu vi um laboratório feito, pegaram as crianças na escola e esconderam as crianças, deixaram só os pés para o lado de fora. E chamaram os pais para cada um pegar os filhos. Irmão, ninguém acertava. Era... Os homens pegavam o pé do filho errado, é esse, puxavam e não é esse, não é meu, não. Agora botava as mulheres, iam lá, acertava de pronto. Essa mulher era tão detalhista, ela começou a perceber que ali tinha um homem de Deus. O texto não fala que foi o marido, não, foi ela que percebeu. Já viu quando a mulher fala assim, ó, você está com essa amizade aí, eu não estou gostando. Irmão, saia o quanto antes. Não vai dar certo. Mas, pastor, o senhor não conhece a minha mulher. O senhor mesmo fala aí que quando a gente casa, a gente entra numa perpétua, sem direito à fuga, rota não tem nada disso não. E às vezes a gente entra numa condicional, que é a tornozeleira eletrônica. Pega o celular, vê onde está. Minha mulher, ela só vive desconfiada. Pastor, tudo minha mulher desconfia. Qualquer um que chega, minha esposa desconfia. Essa mulher era tão detalhista que ela começa a desenhar uma casa com todos os detalhes de tudo de bom que deveria ter dentro dela. Tudo, detalha tudo. Ela é extremamente observadora. E ela consegue ver que tinha algo diferente na vida desse homem. Ela viu que era um santo homem de Deus. Será que Eliseu não tinha pecado? Será que Eliseu não tinha problema? Aliás, quer ver uma coisa? Quanto mais você convive com alguém, mais você percebe os defeitos. Sim ou não? Quanto mais essa mulher conviveu com Eliseu, mais ela ficou encantada por ver a glória de Deus na vida dele. Irmãos, os relacionamentos familiares precisam ser assim. Parece que tem um momento que a gente só enxerga defeito, só enxerga problema, só enxerga dificuldade. Já chega, está sujo aqui, a comida aqui não sei o quê, porque isso não sei o que lá. Aí quer comparar um pouquinho aqui com um montão lá, e a conta não fecha. Quem é que se entende? Ninguém. E principalmente quando não sabe viver debaixo de governo, de autoridade, aí é caos. Aí vira o caos.
Segundo lugar, eu olho para o texto nessas coisas de família e eu vejo o poder da concordância. Ela observou, ela teve a ideia, ela podia perfeitamente começar a agir. O que é que ela faz? Verso 9. De modo que ela disse ao seu o quê? Ela se submete ao marido. Ela anda numa concordância com o marido. Eu vi, a ideia foi minha, mas deixa eu submeter ao jugo para andar como ajudadora idônea. Como é bom o poder da concordância, da unidade. Unidade gera força. A unidade é capaz de você alavancar coisas que nem você imagina. Não tem como um reino dividido subsistir. Pessoas se degladiando, um puxa para cá, outro puxa para cá. Irmãos, vai ruir. Reino dividido não chega a lugar nenhum. Agora, Reino Unido, meu irmão, ninguém pode parar. É só olhar para Sodoma e Gomorra. Eles estavam com um objetivo errado, mas eles andavam de uma maneira tão unânime, que a Bíblia fala assim, ninguém vai conseguir paralisá-los. E para ter unidade dentro de casa, a unidade começa no verbo, na palavra. Primeira coisa que fez para dividir o povo de Sodoma e Gomorra foi o quê? Confusão de línguas. Você já viu quando dentro de casa tu fala assim, ó, A, aí a pessoa está entendendo B. Aí tu volta a explicar o A, aí ela vai para o C. Aí ele diz assim, não, eu entendi. E quando vai entender, ela explica o D, o E, F, G, e você ainda está no A. É muito ruim tentar ter unidade com gente que não sabe ouvir. Com gente que não te permite falar. Porque tem gente que quando você vai conversar para gerar unidade na conversa, caminhar na mesma direção, ela te interrompe, não deixa tu falar, e fala, não, mas qualquer um interrompe. Não. Olha só, para você entender o propósito da unidade, saiba ouvir. Ouvir é parar e prestar atenção. Ouvir é perceber onde o outro está conduzindo o assunto. É dar tempo para o argumento do outro. Porque senão você está presente fisicamente, mas está ausente emocionalmente. Deus te deu 2 ouvidos, não tem nenhum sistema aqui dentro que impeça você ouvir. Agora te deu uma língua trancafiada entre dentes e lábios. Todo homem esteja pronto a quê, gente? Ouvir. Quando tem um problema grave na família, a primeira coisa que morre, sabe o que é? O diálogo. E tem gente que a gente não tem nem mais vontade de falar, que aí você fala assim, cara, isso aqui não está certo, você não sabe conversar. E a pessoa não se dobra, é tão soberba, que ela defende a tese dela de que está correto, porque não quer ouvir, fala assim, e todo mundo é assim mesmo, e me aceite. Mas não quer mudar, ou seja, não quer resolver, irmão. Não quer. O marido dela ouve, essa mulher se submete a um poder na concordância, andarão 2 juntos se não tiverem de acordo, Amós 3:3. Como é bom a gente andar submissos, em concordância, debaixo de um princípio. Por isso que a Bíblia fala que é melhor serem 2 do que 1. Por quê? Tem melhor paga do seu trabalho, que se um cair, o outro companheiro vai levantá-lo. Esse negócio de estar sozinho não dá certo, irmãos. Família é feita por um senso de coletividade. Como é bom quando a gente anda num acordo, numa irmandade, numa unidade, onde a gente fala, a gente ouve, onde a gente observa os nossos próprios erros. E às vezes a gente está tão ruim, a gente está tão relapso, que o nosso erro que a gente comete, o impacto é desse tamanho. A gente quer acusar o outro que tem um erro desse tamanho aqui, que vai ter.
A gente quer comparar isso aqui com isso aqui. Por quê? Não quer mudar. Aí entra as discórdias dentro de casa. O marido dela concorda. E nesse poder de concordância, agora entra uma obra em curso na vida dessa família. Terceiro ponto, coisas de família. É necessário semear e colher coisas extraordinárias. Olha o verso 10. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, poderá ocupá-lo. Eles entram numa concordância, eles resolvem fazer uma semeadura. Irmãos, eu fico pensando assim, por que ela não resolveu fazer um quartinho dentro da casa dela? Não, era no segundo andar. Era uma coisa para dar privacidade. Ela faz com requinte, sabe por quê? Essa mulher era rica, o texto fala, ela tinha dinheiro. A mulher era de posses, tinha recursos. E um quarto exclusivo, quarto do profeta. Olha que coisa sensacional. Irmãos, que semeadura linda essa família fez na vida de um homem de Deus. Ela tinha condição, ela fez uma coisa independente, ela fez a coisa de tal forma que gerou exclusividade. E o profeta, quando olha isso, ele começa a ficar sensibilizado com isso. Ele fala, eu tenho que fazer alguma coisa por essa mulher. Vamos ver como agradar essa mulher. Apesar do quarto ser preparado com todos os gastos, com todo o investimento, com todo o amor, com toda a mobília, cadeira, candeeiro, mesa, tudo, lamparina, tudo bonitinho, Eliseu começa a perceber que essa exclusividade que ele recebeu, ele tinha que recompensar essa mulher. A Bíblia fala que aquele que recebe profeta na condição de profeta, recebe unção de profeta. Irmãos, a gente não é melhor do que ninguém, mas eu não gosto de entrar em casas que eu vou visitar, eu tenho que disputar meu tom de voz com a televisão. Eu tenho que disputar atenção com tablet e celular. Dá vontade de ir embora. Aí quando a gente vai embora, o pastor está nervoso? Não, nervoso deve estar você, porque você não consegue me ouvir, nem ouvir o outro. Eu sei como é que a gente consegue conversar. É ou não é verdade? Irmãos, é um caos. E às vezes eu chego assim em algumas casas, uma simplicidade, mas eu vejo tanto carinho, aquele copozinho de geleia, aquele copozinho de requeijão, limpinho. E quando eu cheguei lá, o mais bem empregado lá na Ilha da Croa era um projeto de manicure com cabeleireira com um projeto de segurança de um hotel falido. Aí terminava o culto, domingo, eu mandava fotos para a Márcia, eu dobrava a barra da minha calça com meus pés na água quentinha, numa mesinha de plástico, aquela parede de tijolo não emboçada, aquelas panelinhas areadas, o melhor peixe, o melhor camarão, o melhor de tudo estava sobre a mesa. Uma simplicidade, mas um tratamento VIP. Eu aqui, não tinha iluminação, na beira da água, olhando as estrelas na minha cabeça. Eu ligava para a Márcia e falava assim, o que a vida me reservou? Que dificuldade está sendo pregar o Evangelho aqui na Ilha da Croa. E tinha gente que falava assim, pastor, não prega muito não, tem que terminar logo o culto, porque o negócio está bonito. Eles separavam o melhor peixe, não vendiam. Os camarões mais, aqueles, né? Extra large, GG, é esse. Aí botava aquele banquete. Irmãos, que coisa gostosa.
Eu vivi coisas ali que marcaram a minha vida, minha oração, tudo que eu podia entregar. Deus, honra esse povo. Eliseu, quando passa por isso, ele queria dar segurança e proteção. Ele faz uma proposta a essa mulher: quer que eu fale com o rei? Quer que eu fale com o comandante do exército? Ela fala assim: não, eu estou bem aqui na minha cidade, eu estou tranquila. Ela podia pedir coisas. Já viu aquela história quando a oportunidade passa e você não pega? Já viu? Diz que teve uma conversa uma vez do Bill Gates com uma repórter, e a repórter falou: você com teu dinheiro, você faz tudo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Bill Gates começou a ficar chateado e virou para a repórter, deu um cheque e falou assim: escreve aí quanto você quer no cheque. Ela: por que você está querendo me comprar? Porque eu sou repórter. Ele: mulher, escreve o quanto você quer no cheque. Ela: eu só quero que você me responda uma pergunta: como é que você ficou rico e você não me responde? Mulher, escreve quanto tu quer no cheque, escreve. Eu quero que tu responda, Bill Gates, responda. Como é que tu ficou rico? Mulher, o cheque está na tua mão, tu não quer escrever? Me dá aqui o cheque de volta. Sabe como é que eu fiquei rico? Eu nunca deixei escapar a oportunidade. Você podia ser a repórter mais rica agora do mundo e perdeu sua oportunidade. Às vezes nos relacionamentos familiares, irmãos, a gente emperra num ponto, numa pergunta, e está perdendo oportunidades. A gente empaca em determinadas coisas que não vale a pena, enquanto que a gente está coando mosquito, o camelo está passando. Coisas tão pormenores que não vale a pena investir, não vale a pena esforço, não vale a pena desgaste. Eliseu fica decepcionado, a mulher fala: estou precisando de nada não. Porque ele olhou, viu que a mulher tinha posse e falou assim: numa terra como essa, uma segurança, levá-la para o rei vai fazer uma média enorme, né? A mulher falou: não estou precisando de nada não. Está tudo em paz, tudo tranquilo. E aí, ele começa então a se perguntar: o que eu posso fazer para acertar a vida dessa mulher? Essa família investiu em coisas materiais, fez obra, mobília, comida e investiu na vida de um homem. Sabe o que ela colheu? Filho. Me chama a atenção aqui, queridos, a provisão e as necessidades de Deus para com essa família. Eliseu ganhou quarto, comida e segurança, hospedagem. Essa mulher ganha o sonho da vida dela. O quão cruel era naquele tempo uma mulher não gerar. Hoje é difícil, naquele tempo era abominação. E talvez, pastor Wellington, eu possa estar equivocado, seja o primeiro caso que a Bíblia narre com probabilidade da esterilidade está no homem, porque a Bíblia fala que ele já era velho. Porque quando a mulher fala, ela era estéril, não produzia, mas fala assim: não tem filho, vírgula, vírgula. Olha o que o texto continua: e o marido já é. Não dá a entender que o problema estava ali, irmãos? Dá a entender. Antes a Bíblia sempre fala da esterilidade feminina. Agora é um caso diferente. E aí, o sonho daquela mulher provavelmente era ser mãe. Ela investe na vida de um homem, coloca dentro da sua casa. Toda a sua família está sendo abençoada. Eu fico pensando, a arca, a presença de Deus, né? Quando teve na casa de Abinadab, 20 anos ficou ali, não teve nada de extraordinário. Agora vai para a casa de Obed-edom, 3 meses, toda a família fora transformada. A arca sai, agora vai lá para o palácio e sai. Esse camarada com toda a família vai morar no palácio só para ficar perto da presença de Deus. Tem gente que a gente leva para a nossa casa que gera uma conexão, que Deus faz coisas tremendas. Não despreze
despreze um profeta, não despreze homens e mulheres de Deus que podem transformar a tua casa e a tua família. E aí, o último tópico, a mulher, ela então chamou novamente Eliseu, chamou Geazi e mandou chamar a mulher. E ela foi até a porta. Verso 16. Por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Eliseu estipulou tempo e fez uma promessa. E aí, a mulher contesta, meio que desacreditando, ela fala assim, não. Eu estou até imitando a voz dela, parece que eu estou ouvindo a voz dela, irmãos. Ela fala, não, meu Senhor, não iludas a tua serva. Ó homem de Deus. O que essa mulher está falando aqui? Na voz dela, nas indagações dela, ela tinha um desejo que ela não manifestava, provavelmente por experiências frustrantes anteriores. Dentro de casa, às vezes, a gente não manifesta alguns desejos, porque a gente quer blindar as emoções por experiências que foram frustrantes, que foram decepcionantes. Quando ela ouve isso da parte do profeta, parece que ela não quer acreditar. Ela fala assim, não me engana não, pelo amor de Deus, tipo assim, não toca nesse assunto não, porque esse é o meu grande desejo. Mas ela não podia ter falado isso de imediato, quando ele viu que era um santo homem de Deus. Ela não teve a oportunidade de falar, já que tu quer me ajudar, eu preciso de um filho. Não foi o profeta que prometeu isso a ela. Em outras traduções está escrito assim, não brinque com meus sentimentos, não. E essa mulher, ela reage com uma mistura de descrença, mas ao mesmo tempo querendo acreditar. Ela não quer ser mais enganada, ela não quer viver mais algo que tanto a machucou. Ela parece que está blindando as emoções de tocar num assunto que é muito delicado. E dentro de casa nós temos, queridos, infelizmente, ainda alguns assuntos muito delicados. Nós temos emoções ainda quando toca em determinados pontos dentro de casa que vêm lágrimas, que magoam, que ferem. E que a gente não consegue tratar daquilo. Parece que tocar nesse assunto é reviver um fantasma. Falar de determinadas coisas nos incomodam que a gente não quer falar. A gente usa até o texto assim, mas está lá em Provérbios, a esperança que se adia adoece o coração. Quanta gente adoecido por experiências frustrantes dentro de casa, que não querem mais tocar em determinados assuntos que são de extrema relevância. Tem medo, tem trauma, tem uma dor. Pessoas que sonham tanto com algo que nunca aconteceu, ou que não conseguem, em meio à convivência familiar, sair de um problema, porque só de tocar nesse assunto já é difícil falar. Mas esse casal, ele começa então a viver os sonhos de Deus. E a gente começa a perceber então que o profeta, quando abrir a boca, ele estava falando em nome de Deus e ia se cumprir. Eliseu percebe que essa mulher estava ferida ao tocar esse assunto. E eu creio que ele tenha dado o fator tempo. Daqui um ano, tu vai estar com um filho no colo. Exatamente para ela falar assim, agora eu não tenho só uma promessa. Além da promessa, eu tenho um cronômetro que está determinado pela boca desse homem. E aí, o sonho dessa família fora gerado. Não deixe que sonhos na tua casa sejam dispersados.
por assuntos que você não tem coragem de tocar e de falar e de resolver. Permita que as promessas de Deus se cumpram na tua vida e na tua família. Não fique doente com expectativa de algo que não aconteceu. Não tente ficar blindando tuas emoções com dificuldade de externalizar aquilo que está dentro de você. Deixa Deus curar tuas feridas, tuas dores. Deixa Deus tratar o teu interior, a tua casa. Sabe por quê? Esse sermão Deus trouxe para curar famílias, curar vidas, gerar sonhos, projetos que de muitos já foram esquecidos, estão até mesmo largados. Não posso voltar a falar de estudar, não posso voltar a falar de filho, não posso voltar a falar de determinadas coisas que, quando eu toco nisso, os problemas desabam. Eu queria te convidar nesse tempo a você reclinar a sua cabeça. E é você perguntar o seguinte ao Senhor: Deus, quem é que eu estou colocando dentro da minha casa para conviver com a gente? Eu estou fazendo as coisas com a motivação correta? Eu estou tratando as pessoas com a motivação que vem do Senhor? Pelo simples fato de querer me doar, de reconhecer o valor que elas têm. Deus, eu estou andando num poder de concordância dentro de casa, ou eu estou agindo de uma maneira rebelde? Eu estou sabendo ouvir, Deus. Eu estou sabendo realmente estar presente. Eu estou pronto para resolver problema, ou eu estou sendo o foco do problema? Eu estou me esforçando para mudar, para andar numa concordância, ou será que eu sempre acho um jeito de discordar para querer sair vencedor de uma discussão? Deus, o que eu estou semeando? Na minha casa, eu sei que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. O que eu estou semeando, Pai? Eu estou semeando na vida de homens, mulheres, eu estou gerando conexões, eu estou fazendo coisas, ó Pai, que estão ao meu alcance e que eu posso perfeitamente investir nisso, porque todas as vezes, ó Pai, que eu invisto em homens e mulheres de Deus, eu estou investindo no Teu reino, no Senhor. E eu sei que quando o Teu reino e o Senhor estão em primeiro lugar, todas as demais coisas me serão acrescentadas. Por último, olha e fala assim com Deus: Deus, há quanto tempo eu venho falando desse subemprego? Há quanto tempo eu venho falando, ou eu não consigo mais falar do abuso que eu sofri? Ó Deus, eu estou vivendo um engano e eu não consigo tocar nisso. Há uma ferida tão grande dentro de mim. Eu sei que tem projetos, que tem sonhos, mas eu não consigo tocar nesse assunto, isso me desequilibra. Mas eu sei, Deus, que os sonhos do Senhor jamais vão morrer. Se eu estou sonhando, os teus sonhos, promessas se cumprirão. O Senhor me traz aqui nessa noite para dizer: eu quero curar tuas emoções, quero curar tuas feridas. Não deixe isso atrapalhar o novo de Deus. Não deixe isso atrapalhar as bênçãos de Deus chegarem na tua casa. Deixa o Espírito Santo trabalhar nas tuas emoções para que você saia daqui curado em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos diante de Ti cada família aqui representada, Deus da família, assuntos delicados, frustrações. A gente não quer gerar nenhuma expectativa, mas a nossa esperança é o Senhor dos exércitos. Se como profeta e ministro da Tua palavra eu venho aqui trazer princípios familiares para uma família, Deus, que
cada um que ouvir essa mensagem, o Senhor possa quebrar todo nível, Deus, de superficialidade, todo nível, Deus, de relacionamentos fracassados, tudo aquilo, Deus, que está impedindo o novo do Senhor de chegar. Bota em ordem, Deus, pois queremos cada vez mais viver expectativas contigo, sonhar os teus sonhos e ver que na nossa casa vai tudo bem. Apesar das lutas, das dificuldades, essa mulher teve um filho, esse filho veio morrer, mas o Senhor interviu e o Senhor botou em ordem tudo que estava desordenado. Pai, quantos filhos já foram perdidos aqui por famílias, mas o Senhor pode hoje ressuscitar sonhos, projetos e colocar em ordem toda a nossa casa. Nós dependemos, esperamos e confiamos no Senhor.